Ele chegou em casa 3 dias antes, esperando silêncio. Em vez disso, o bilionário congelou. Sua empregada estava na cozinha, com 2 bebês amarrados ao peito, a mãe deles morta, nenhum pai à vista, e por 3 dias desesperados, ela não tinha outro lugar para ir. Sua raiva exigiu que ele a demitisse. Mas o que aconteceu em seguida mudaria todos para sempre. Antes de mergulharmos, diga-nos nos comentários que horas são e de onde você está assistindo. Vamos começar. A porta da frente se fechou atrás dele. Marcos ajeitou a gravata enquanto entrava, seu terno azul ainda impecável da viagem. Ele havia retornado 3 dias antes do planejado, cansado das discussões na sala de reuniões e dos sorrisos falsos. Tudo o que ele queria era silêncio em sua própria casa. Mas da cozinha vinham ruídos abafados, o suave balbuciar de crianças. Seu rosto escureceu. Ele não tinha filhos e pagava o suficiente para garantir que nenhuma criança estivesse correndo por ali. Ele marchou para a cozinha, os sapatos batendo forte contra o chão polido. A visão que o saudou o parou de repente e então o encheu de raiva. Sua empregada, Isabela, em seu uniforme azul e luvas amarelas, estava curvada sobre o balcão limpando-o. Mas amarrados ao seu corpo em um sling cinza estavam 2 bebês de cabelos claros, com os olhos arregalados, agarrados a ela como se ela fosse sua salvação. A voz de Marcos explodiu. O que diabos é isso? Isabela congelou e então virou lentamente a cabeça, sua expressão cansada, mas preparada. Senhor, o senhor não deveria ter voltado ainda. Esse é o seu primeiro pensamento? A mandíbula dele se apertou, sua voz subindo. Não uma explicação. Você transformou minha casa em uma creche e espera que eu fique aqui quieto? Quem são eles? Por que estão aqui? O bebê se mexeu inquieto com seu tom estrondoso. Isabela instintivamente os embalou, murmurando palavras suaves em espanhol. Ela não parou de limpar o balcão. Ela não baixou o olhar. Eles são os filhos da minha irmã. Marcos piscou, atordoado por um segundo, então zombou. E daí eles são seus agora? Desde quando eu te pago para arrastar crianças para minha casa? Isso não é aceitável. Eles não costumam estar aqui, ela disse rapidamente, sua voz tensa sob o peso da raiva dele. Apenas nos últimos 3 dias. E isso torna as coisas melhores? Ele se aproximou, sua sombra caindo sobre ela. 3 dias quebrando as regras. 3 dias mentindo para mim. Você entende como isso é sério? Isabela se endireitou, segurando os sling protetoramente. A mãe deles está morta. O pai deles se foi. Eles não têm ninguém além de mim e da minha mãe. Ela os criou desde o funeral. Mas ela é velha, senhor, velha demais. Na semana passada ela caiu. O corpo dela não pode mais carregar 2 bebês. Então eu os trouxe comigo apenas porque não tive escolha. O lábio de Marcos se curvou. Não é meu problema. Você deveria ter encontrado outra solução. Um vizinho, um abrigo, qualquer coisa, menos isso. Você não traz crianças para minha casa sem permissão. Os olhos dela brilharam, mas sua voz permaneceu calma. Um abrigo. Ela quase riu, embora tenha saído como um soluço. Você sabe o que acontece com bebês nesses lugares? Você sabe o quão rapidamente eles desaparecem em um sistema que não se importa. Minha mãe me implorou para não fazer isso. Ela disse, Isabela, mantenha-os por perto, não deixe estranhos levá-los. Então eu os trouxe para cá, pensei que talvez o senhor não notasse. Você pensou errado. O tom de Marcos cortou como vidro. Você tem trabalhado sob meu teto, escondendo 2 bocas para alimentar. Você sabe como isso parece para mim? Para minha reputação. Reputação? A voz dela falhou pela primeira vez. O senhor está preocupado com sua imagem enquanto eu estou preocupada em mantê-los vivos. Senhor, com todo o respeito, esse é um luxo que eu não tenho. A mão de Marcos bateu contra o balcão, fazendo um dos bebês choramingar. Ele baixou a voz, dura e deliberada. Não vire isso contra mim, você quebrou a confiança. Você me enganou. A respiração de Isabela se acelerou, mas ela não recuou. Ela ajeitou os bebês novamente, seus pequenos rostos pressionados contra o peito dela. Sim, eu quebrei sua confiança. Mas eu não quebrei minha promessa para minha irmã. Eu disse a ela quando ela estava morrendo que os manteria seguros. Então, se o senhor quiser me demitir, me demita. Mas eu não vou abandoná-los. As palavras cortaram o ar como uma lâmina. Marcos olhou para ela, a fúria fervendo em seu peito. Ele queria demiti-la na hora para lembrá-la de seu lugar. No entanto, algo na maneira como ela se agarrava aos bebês, não como uma empregada, mas como alguém encurralado pela vida, fez o quarto parecer mais pesado. Ele recuou, sua mandíbula cerrada. 3 dias ou não, isso não pode continuar. Você cruzou uma linha. Os lábios dela tremeram, mas os olhos dela permaneceram fixos nos dele. Eu sei, mas às vezes a sobrevivência significa cruzar linhas. O senhor nunca foi forçado a escolher entre seu emprego e sua família. Eu fui e eu escolhi eles.
Os suaves choramingos do bebê preencheram o silêncio como rachaduras na armadura de Marcos. Ele pressionou as palmas das mãos contra o balcão, respirando pesadamente, os olhos fixos em Isabela. Ela não desviou o olhar. Para uma empregada, ela se portava com mais desafio do que a maioria dos homens em sua sala de reuniões. Você acha que eu deveria simplesmente deixar isso passar? Ele disse finalmente, sua voz baixa medida. Você acha que eu construí tudo isso permitindo que as pessoas curvassem as regras? Não, Isabela respondeu, seu tom firme, embora sua garganta se apertasse. Eu acho que o Senhor construiu isso tomando decisões quando outros estavam com muito medo. E eu não tenho medo de lhe dizer que esta é a minha decisão. Eu não os abandonarei. A boca de Marcos se contraiu de frustração. Ele queria jogar as palavras dela de volta para ela, mas em vez disso, se viu encarando as crianças. Uma pequena mão havia escapado do sling, os dedos se curvando sem rumo no ar como se estivessem procurando por algo, qualquer coisa. Você mentiu para mim, Isabela, ele disse friamente. Eu não menti, ela corrigiu. Eu os escondi, e sim, isso é uma traição. Mas foram 3 dias, senhor, apenas 3. Antes disso, minha mãe fez tudo. Alimentou-os, embalou-os, orou por eles. Mas o corpo dela está se quebrando. O Senhor sabe o que acontece quando o tempo leva sua força. Eu não podia deixá-la desmoronar sob o peso de 2 bebês. Ela me implorou para não fazer isso. A voz dela falhou nessas últimas palavras. Marcos notou, e isso o incomodou mais do que o desafio dela. Ele esfregou a mandíbula, andando um passo. E agora? Você espera que eu administre uma mansão em torno do drama da sua família? Que eu deixe você carregar bebês enquanto limpa balcões? Eu não espero nada, ela disse firmemente. Eu espero que o Senhor faça o que quiser. Me demita, me substitua, me apague desta casa, mas pelo menos eu sairei com minha dignidade intacta, porque eu não me afastei deles. Eu não olhei para o outro lado. As palavras dela caíram mais pesadas do que ela pretendia. Marcos olhou para ela, algo mudando por trás de seu olhar afiado. Ele não estava acostumado a ser desafiado, nem em sua sala de reuniões e certamente não em sua própria cozinha. Um dos bebês se agitou, um choro suave espalhando-se no ar. Isabela os embalou, sussurrando, sim, sim, tranquilo carinho. A voz dela se suavizou, mas o corpo dela permaneceu rígido, esperando o veredito dele. Marcos exalou lentamente, seus punhos se soltando. Ele viu não apenas uma empregada em um uniforme, mas uma mulher lutando em muitas frentes. Luto, pobreza, dever. E de alguma forma, apesar de tudo, ela ainda estava ali, ainda trabalhando, ainda carregando mais do que qualquer um deveria. Você deveria ter me contado desde o início, ele disse finalmente. Eu sei, Isabela admitiu, seus olhos brilhando. Eu estava com medo, medo de que o Senhor me visse como fraca, medo de que o Senhor me jogasse para fora. Eu não podia arriscar perder tudo em um momento. E ainda assim aqui estamos, Marcos murmurou. Ela se preparou. Se o Senhor me quiser fora, diga. Eu farei as malas esta noite. As palavras saíram antes que ele pudesse impedi-las. Eu não vou te demitir. Isabela piscou, surpresa. O que? Você me ouviu? O tom dele se suavizou, embora ainda carregasse autoridade. Você cometeu um erro. Sim, um grande. Mas eu já vi homens com milhões nos bolsos que não levantariam um dedo para ninguém além de si mesmos. E você carrega 2 bebês enquanto esfrega minha casa. Esse tipo de lealdade, esse tipo de força não é algo que eu possa simplesmente dispensar. As lágrimas se acumularam em seus olhos, embora ela forçasse o queixo para o alto. Então, o que acontece agora? Marcos olhou para os bebês novamente. Seus olhos inocentes seguiram seus movimentos. Pela primeira vez em anos, ele sentiu algo puxar seu peito, algo inabalavelmente humano. Agora, ele disse cuidadosamente, nós estabelecemos limites. Eles não vêm aqui novamente a menos que eu diga, mas eu vou garantir que sua mãe receba ajuda. Ajuda de verdade. Médicos, medicação, talvez uma enfermeira para aliviar o fardo dela. E quanto a eles, ele fez uma pausa, então acrescentou, eu vou ver o que pode ser feito. Silenciosamente, sem abrigo, sem sistema que os engula por completo. Os lábios de Isabela se separaram em choque. O Senhor faria isso, ele assentiu uma vez, bruscamente, não por eles. Por você, porque você provou algo que a maioria das pessoas nunca faz, que algumas promessas valem a pena quebrar regras por elas. Os joelhos dela enfraqueceram, mas ela se firmou, segurando o sling com mais força. Obrigada, Senhor, ela sussurrou, a voz trêmula. Marcos se virou, sua expressão ilegível. Mas o aço em sua postura havia mudado, substituído por algo mais pesado, uma responsabilidade que ele não esperava sentir. Enquanto ele saía da cozinha, Isabela se encostou no balcão, as lágrimas escorrendo finalmente. Os bebês se aproximaram, suas pequenas respirações quentes contra o peito dela.
Ela beijou o topo de suas cabeças, sussurrando: Estamos seguras, amore. Por enquanto, estamos seguras. No silêncio que se seguiu, os passos do bilionário ecoaram pelo corredor, e embora ele nunca admitisse em voz alta, um pensamento pressionava as bordas de sua mente. Às vezes a riqueza não é medida em dólares, mas nas vidas das quais você escolhe não se afastar. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais histórias poderosas de luta, sobrevivência e esperança. Diga-nos nos comentários o que você teria feito se estivesse no lugar dele.